Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu fiquei feliz por saber que você foi a uma reunião, mas ao mesmo tempo fiquei triste por você se dizer incomodado pelo fato de não ter sido convidado a participar da ceia do Senhor. Você perguntou: como pode o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que me faz professar Jesus Cristo como meu Senhor, ser o mesmo Espírito Santo que por um dos irmãos não me chamou à mesa? Ou seja, o Espírito Santo nos proibiu de cumprir uma ordem do Senhor Jesus? Essa foi sua pergunta. Então você continuou argumentando que, abre aspas, na palavra é muito claro que quem deve nos examinar somos nós mesmos. E até Judas não foi proibido de cear com nosso Senhor, mesmo Cristo, sabendo que ele o trairia, fecha aspas. Bom, primeiro eu creio que existe um equívoco na sua afirmação, porque Judas não participou da ceia que Cristo instituiu na noite em que foi traído. Judas saiu antes de Cristo entregar o pão e o vinho. Ele participou da Páscoa ali, mas saiu antes. Eu respondi a esta dúvida no artigo Judas participou da ceia do Senhor? Se você fizer uma busca nesse artigo, irá encontrar. Mas voltando ao assunto da ceia, a qual você assistiu como visitante e teve a impressão de ter sido proibido de participar, a minha pergunta a você é a seguinte: como os irmãos ali deveriam agir, biblicamente falando, com um visitante que, ainda sem ser bem conhecido de todos, afirmasse ser cristão? Deveria ser ele convidado a participar apenas com a condição de examinar-se a si mesmo? Se você respondeu que sim, pode ter acabado de se sentar em comunhão ao lado de um testemunha de Jeová, ou de um mórmon, ou de um espírita, ou de um adepto da cientologia, ou do candomblé, etc, etc, etc. Mesmo porque todos esses afirmam ser cristãos, apesar de não confessarem que Jesus é Deus e homem, o Filho de Deus vindo em carne. Obviamente a ordem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, de 1 Coríntios 11, 28, não foi dirigida a incrédulos, pagãos ou pessoas que negam a divindade de Cristo. A ordem é para os que são verdadeiramente irmãos, salvos por Cristo. Talvez você tenha achado estranho eu ter colocado um adepto do candomblé como cristão, mas ele irá jurar que é cristão, porque naquela religião Jesus é Oxalá, chamado de Oxalá. Portanto, aos olhos de seus adeptos, uma religião cujo sincretismo envolve elementos cristãos, é uma religião cristã também, num certo aspecto. Como você pode ver, hoje nós não podemos simplesmente ser ingênuos a ponto de receber qualquer um que se diga cristão. Porque depois de 2000 anos de cristandade, as coisas ficaram bastante confusas e nebulosas e misturadas. Nos tempos dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, ou a pessoa era pagã ou era cristã. Dificilmente alguém assumia a posição de cristão sabendo que poderia virar comida de leão se fizesse isso. Até aí eu só falei de pessoas incrédulas ou adoradores de outros deuses. Mas o que dizer de alguém que seja realmente um cristão, salvo por Cristo, como é o seu caso? Bem, então eu pergunto mais uma vez: deveria alguém que confessa realmente sua fé em Cristo ser convidado a participar apenas com a condição de examinar-se a si mesmo? Se você respondeu que sim, pode ter acabado de trazer para a comunhão o homem de 1 Coríntios 5, que dormia com a mulher de seu pai. E basta você ler o capítulo para saber que uma pessoa assim não deveria ter o seu lugar na comunhão. E Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto por terem feito vista grossa para um pecado que nem entre os pagãos era tolerado. Repare que ali não era a salvação daquele homem que estava sendo contestada, mas a sua condição moral. O próprio Paulo não ousa duvidar da fé daquele homem, porque ao dizer que ele devia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, que é a morte física, ele justifica essa medida dizendo que para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aparentemente, em 2 Coríntios capítulo 2, o homem mostrou-se arrependido e Paulo aconselha os irmãos a restaurá-lo à comunhão para não ser consumido de demasiada tristeza, incluindo também algo sobre perdão administrativo, que a Assembleia pode e deve exercitar
com a autoridade do Senhor que lhe foi delegada. Veja a passagem. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver alguém que abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5, de 1 a 6. Portanto, você vê aí a Assembleia sendo exortada a colocar para fora alguém que está em pecado moral. Correto? Correto. Agora, se você vai em 2 Coríntios 2, que é quando aparentemente esse homem que estava em pecado se arrependeu, veja o que acontece. Porque se alguém me contristou, Paulo escreve, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículos 5 a 11. Veja que, nesse caso, ele está agora aconselhando eles a receberem de volta aquele que, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele aconselhou que você fosse colocado para fora. Agora ele está dizendo, perdoe e coloque para dentro. A Assembleia tem essa autoridade, que vem do Senhor. Repare que a razão desse cuidado era para que os outros não fossem contaminados pelo pecado moral daquele homem, ainda que a sua salvação não estivesse sendo ali contestada. Você não iria querer comer a ceia do Senhor ao lado de um fornicário, de um adúltero, de um pedófilo, de um traficante, etc. A Assembleia precisa ter o cuidado de antes conhecer a pessoa para saber se ela não está envolvida em algum pecado moral grave que possa desonrar publicamente o nome do Senhor e contaminar os irmãos. E também, como eu já disse, na Assembleia não poderá aceitar qualquer um que simplesmente diga ser cristão, porque o termo hoje é usado até por religiões que no passado teriam sido classificadas como pagãs. Então, se você deseja estar em comunhão à mesa do Senhor, basta comunicar aos irmãos o seu desejo, eles conversarão com você, procurarão conhecê-lo melhor, o seu andar e naquilo que você crê, e aí sim você será recebido. Entenda que foi o próprio Senhor quem deu à Assembleia congregada ao seu nome autoridade para exercer juízo administrativo, ligar e desligar, visando a santidade da mesa do Senhor e recebendo a comunhão os que chegam com uma fé exteriormente sã e excluindo os que estão em pecado. Eu digo exteriormente porque a Assembleia não pode julgar o que não vê, ela vê só o que a pessoa fala e o seu andar. O versículo de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, não é restritivo, mas é a segunda etapa de um processo que começa com o pedido de comunhão, o exame feito pela Assembleia e a recepção. Uma vez recebida, aí sim cabe à pessoa examinar-se a si mesma. Não para deixar de comer, e sim para comer. Veja que a ordem ali é imperativa. E assim, examinado, coma do pão e beba do cálice. Quem chega a esse ponto não irá deixar de comer e beber. Porque se estiver em algum pecado que restringe a sua participação na ceia, ele nem deveria ter chegado ali, mas confessado aos irmãos responsáveis para que a Assembleia tomasse medidas disciplinares. Mais um ponto importante. Em Romanos, nós vemos menção à recomendação de irmãos de outros lugares para que fossem recebidos à comunhão da igreja. Como uma Assembleia poderia recomendar alguém que não conhecesse? E para que recomendar
se qualquer um pudesse chegar do jeito que estivesse, ficando responsável pelo seu próprio julgamento? Hã? Depois do que eu disse aqui, eu espero que as palavras de Paulo na passagem a seguir venham a fazer mais sentido a você. Pois dentro daquela ideia de que cada um deveria examinar-se a si mesmo, sem interferência da Assembleia, o que Paulo diz agora não faria qualquer sentido. Presta atenção. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer, absolutamente, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. 1 Coríntios 5, versículos 9 a 11. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.